Bom dia a todos! Iremos falar nessa manhã sobre neurolinguística e linguagem, comunicação, não é? Então, na realidade, a faculdade da linguagem nada tem de trivial. O vocabulário médio de um adulto em sua língua nativa, por exemplo, vai alcançar em torno de 50 mil palavras, codificadas, claro, por cerca de 40 unidades distintivas de som e de fala que nós denominamos de fonemas, tá? Veja então que tanto o vocabulário numeroso quanto o pequeno inventário de fonemas deveriam até ser, se nós pensássemos de uma forma mais processual e prática, tá? Deveriam até ser, vamos dizer assim, desfavoráveis à existência da linguagem no homem. Por quê? Porque temos poucos códigos para distinguir muitos itens, tá? E apesar disso, após um curto período de aquisição da linguagem, entre 2 e 3 anos de idade, nos integramos a uma comunidade linguística. E sem nenhum esforço até vai ocorrer essa utilização da linguagem com a maior naturalidade do que vai ser a oportunização do aprendizado de falar e de comunicar-se. Então, enquanto processamos a fala, chega ao cérebro, tá? Através dos ouvidos. Então, a fala vai chegar ao cérebro através dos ouvidos. E nós vamos pensar e produzir muitos conteúdos observando até critérios de qualidade de cunho estrutural, tá? Discursivo e contextual. Então, quando fazemos tudo isso, mantendo um fluxo de uma comunicação ininterrupta, tá? Automaticamente, em uma velocidade média de, vamos dizer assim, 5 sílabas por segundo, ao contrário de uma situação até, vamos dizer assim, inusitada, sempre encontraríamos recursos assim cognitivos para vencer a enorme pressão do tempo imposta pelos padrões de comunicação oral. Então, para se dar conta do recado e para compreender o como se melhor comunicar, é preciso entender a palavra que lemos e a palavra que nos é verbalizada e que nos é processada, tá? Precisamos então assim acessar a nossa representação mental daquela palavra, tá? E ao acessar a representação mental daquela palavra, você precisa usar um complexo de estratégias de ativação, competição, supressão de conteúdos mentais. E ao tentar ativar essa representação da palavra-alvo, você precisa ativar outras que competem entre si pelo reconhecimento. E com isso, ao final do processo, aí a palavra-alvo sobressai, pois atinge ela o máximo nível de ativação e então ela se torna reconhecida e pode favorecer e alcançar o sucesso na sua comunicação. Então, esse processo de ativação múltipla, tá? Ele propõe a oportunidade de acontecer em você a palavra-alvo. A palavra que vai sempre se relacionar a múltiplos aspectos de conteúdos mentais. E palavra essa que vai ser uma palavra portadora de representações do som de uma palavra que é o que nós denominamos de fonologia e também com seu significado semântico, tá? Ou seja, é dos pedaços que formam a morfologia que vai produzir esse processo de como você desenvolver a construção fraseal. Então, por exemplo, ouvir a palavra de determinado assunto vai ativar uma representação mental.
Como, por exemplo, se você falar uma palavra de uma fruta, com uma banana, vai ativar a representação de uma banana. Se você falar a palavra engrenagem, vai representar uma engrenagem. Se você falar a palavra sucesso, vai representar em sua mente sucesso. Se você falar uma palavra conquista, vai representar na mente uma conquista. Mas se você falar uma palavra insucesso, vai representar um insucesso. Incapacidade vai representar uma incapacidade. Tá? Fracasso vai representar um fracasso. Então, use a palavra certa e a palavra-alvo que projete a sua mente para que, ao representar, a sua mente já não crie certos bloqueios provenientes da palavra que você produziu através do som que saiu da sua verbalização e que, claro, causou um impacto no seu cérebro através até do próprio ouvir dessa palavra, tá? Então, há também outras questões que temos que pensar, que são as estratégias estruturais para processar as palavras dentro das frases. Essas, inclusive, tentam antecipar a fala do interlocutor, tá? Para que a interação linguística possa ocorrer ininterruptamente, tá? Então, observe, por exemplo, o diálogo que alguém está fazendo, que muitas das vezes ele se perde naquele diálogo. Por quê? Porque houve uma interrupção e algo que causou uma certa desconstrução linguística, tá? Então, por exemplo, uma questão que você tem que pensar também é que o complemento, a verbalização e a interação tem que estar pré-ativada com o seu pensar, com o seu projetar. E, por exemplo, se nós estivéssemos monitorando as variações da atividade do cérebro de uma pessoa por uma tomografia, tá? De emissão, por exemplo, de pósitrons, tá? Ou uma ressonância magnética funcional, nós veríamos quais áreas, por sinal, que se tornam menos ou mais ativas metabolicamente a cada momento. Então, já que esses aparelhos são rastreadores e as variações são portadoras de uma circulação sanguínea cerebral, elas representam imagens construídas do cérebro em atividade. Então, quando Maria ouvisse vamos supor, vou utilizar aqui o termo Maria, mas pode ser João, pode ser Pedro, pode ser Osvaldo, ouvisse a incongruência semântica, ele observaria um aumento localizado na circulação sanguínea das suas áreas frontais e temporais do seu cérebro, que seria uma representação por cores cada vez mais vermelhas das imagens geradas, fruto da palavra e das expressões que ele processou. Com isso, então, nós temos que pensar e considerar também que o mapa da atividade do cérebro de uma pessoa, ele é relacionado com a tarefa de tentar concatenar o verbo, certo? E vamos utilizar aqui o verbo comer, por exemplo, como complemento incongruente de um calçado, uma sandália, tá? Então é como se nós viéssemos a tirar, certo? Uma fotografia de uma alta resolução da atividade cerebral e essa foto viesse a mostrar o efeito depois que a atividade linguística viesse a terminar, tendo em vista até que a concatenação acontece ela em milésimos de segundos, enquanto a chegada do sangue ela vai às áreas recrutadas para a tarefa e vai levar de 1 a 10 segundos. Então isso quer dizer que as técnicas ou as hemodinâmicas não têm boa resolução temporal, ou seja, mostram imagens, tá, de deslocamento do sangue. Por quê? Porque isso vai propor uma ocorrência de uma ativação elétrica que vai proporcionar uma origem. E essa característica dessa origem vão dar
vamos assim, o start, vão dar a projeção para surgir as técnicas hemodinâmicas que representarão um sério obstáculo para a avaliação do processamento linguístico. Então, os eventos linguísticos começam a surgir. E quando os eventos linguísticos começam a surgir, nós vamos ver também surgir a atividade cerebral. E aí é que vai ocorrer questões relacionadas, inclusive, ao eletromagnetismo, tá? Ou seja, as técnicas elétricas magnéticas, tá? Que são poderosos instrumentos até para monitorar essa ativação elétrica que é relacionada aos estímulos linguísticos, exatamente porque oferece uma grande precisão temporal e os impulsos elétricos no seu cérebro. Então, é a partir de um falar que é processado todo um desenvolvimento, imagem, cérebro, som, comunicação, interação, impactos, resultados e principalmente ativação do cérebro em referência à palavra pronunciada, ao pensamento executado e à ação desenvolvida através até da própria reflexão e contração do seu espectro, ou seja, do seu corpo, do seu organismo e até dos seus músculos faciais. Obrigado a todos.